que te fez começar a pintar? Começar a pintar. Bem, eu tive uma história muito interessante quando eu era adolescente do meu pai, né? Meu pai tinha uma loja onde ele revendia, né, alguns quadros de pintores gaúchos, coisas inclusive do Brasil também. E eu sempre apreciei muito arte, eu ficava olhando com vontade de pintar, mas eu não sabia por onde começar. Quando eu vim morar em Curitiba, em 1975, eu tive meu primeiro contato com uma artista plástica daqui, que se chama Mazé Mendes. Mazé. E ali ela dava aulas para algumas, ela era professora, ela dava aula para alguns alunos e eu entrei nesse grupo. Depois desse grupo, eu passei para uma outra escola, que na época ele era vivo, que é o Luiz Carlos de Andrade Lima. Fiz um ano com o Luiz Carlos de Andrade Lima, comecei a ter um contato assim maior com a figura, né? Com as figuras, que eu sempre gostei muito de desenhar pessoas, mas acho muito difícil. E depois, em 95, eu fui para o Alfredo Anderson fazer figura humana com a Lina Yara Otto, que hoje também já não está mais aqui entre nós. E depois com a Lélia Brown. Mas nunca fiquei satisfeita com minhas figuras, né? Eu mudava muito rápido e tinha uma tendência que era, como eu era maquiadora na época, eu retratava as pessoas maquiadas e isso era um erro. Então os meus orientadores diziam, não pode ser assim, tem que ser, você tem que tirar essa coisa da cópia, do traço da maquiagem, né? Bem, daí eu fui em 99 que eu conheci o Edilson Viriato. Comecei a frequentar o ateliê dele, mas assim, fazendo técnicas diferentes. Fiz uns 3, 4 quadros com figura humana, que já não está comigo mais. E depois, dali para frente, continuei, só que eu parei um tempo por separar e fiquei 11 anos, na verdade, cuidando de meu pai. Daí, assim, fiquei um pouco, assim, desanimada pelo fato de não ter tempo, né, de continuar meus estudos. Fiz Belas Artes em Pelotas, imagina, meu Deus do céu, tá gravando isso? Eu fiz Belas Artes em Pelotas, quando eu tinha 19 anos. Mas nunca imaginei que eu ia seguir por essa estrada, né? Depois de eu estar já com uma certa idade, com 30 e poucos anos, que eu me interessei em estudar, né? Eu rabiscava, desenhava, mas nunca com o objetivo de ser uma artista, né? Uma artista plástica, né? Então, eu sou autodidata, na verdade. As 2 faculdades que eu comecei, eu não concluí, por N motivos. E agora, que eu estou com uma idade mais avançada, que eu resolvi me dedicar, né, para os pincéis, que eu chamo. Eu gosto muito dos pincéis, de chamar de pincéis. E a sua entrada para o ateliê do Viriato mudou muita coisa na sua pintura? Mudou totalmente. Como é que foi isso? Mudou totalmente, porque eu tinha uma linha de visualização e de pensamento completamente diferente do que eu tenho hoje. Então, aquela bem, vamos dizer assim, beabá mesmo. Fazia paisagens, né? As paisagens, fazia muita cópia, eu fiz. Pessoas viajavam para o exterior, me traziam aquelas folhinhas enormes, fazia aqueles quadros grandes, né? A cópia me atrapalhou muito na minha evolução mesmo, né? Tipo, arte contemporânea, eu levei muito tempo para entender realmente o que era arte contemporânea, né? Hoje que eu estou conseguindo visualizar o que é arte contemporânea. Mas mudou bastante e a orientação do Edilson é uma orientação bastante, eu considero ele uma pessoa muito séria, né, na parte como profissional, né? Então isso também me trouxe um pouco de insegurança, porque sempre pensava, será que tá bom, será que não tá, né? Então, até hoje estou com ele e pretendo continuar com ele.
Então, daqui para frente, escolas em Curitiba, passei por várias escolas boas, o Solar do Rosário, o Solar do Barão também, fiz um workshop, e o Museu Alfredo Andes e o Luiz Carlos de Andrade Lima, que foi meu professor. E da História da Arte eu fiz com o Geraldo Leão, né?